Olá, corredores e corredores, sejam muito bem-vindos ao episódio 5 do Quilômetro 41. Meu nome é André Moraes, sou médico e corredor amador. Estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida, educador físico e corredor amador. E hoje, pela primeira vez, Murilo, estamos trazendo aqui um convidado, um cara que é um amigão meu aí desde a época da faculdade, já corremos muito juntos, mas que na maratona e na corrida de forma geral, corrida de rua, tem muito mais experiência do que eu. E a gente vai fazer, acho que, um bate-papo muito legal. Vamos falar bastante de Major e vamos falar da Maratona de Tóquio. Tudo bem, Marcelo? Eu vou tentar te chamar de Marcelo, tá? Porque eu conheço ele como Sareta, que é o apelido da faculdade. Talvez eu fique alternando entre Marcelo e Sareta a conversa inteira. Fala, Andrezão, fala, Murilo, boa noite. Cara, é um prazer falar com vocês. Não conheci o Murilo, prazerzaço. Pô, obrigado pelo convite. Uma honra aí, né? Acho que eu sou o primeiro participante. Vai ser muito legal conversar. Sabe que, cara, é até estranho mesmo, porque às vezes até eu mesmo, quando me chamo de Marcelo, eu estranho. Minha mãe me chama de Sareta, quase todo mundo me chama de Sareta, então fica à vontade aí, que até eu estranho mesmo quando eu ouço Marcelo. Ah, que Boa. legal. Aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite também. Marcelo, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. É uma ideia já bem antiga minha e do André, desde o início do nosso podcast, a gente sempre falou, né, dessa ideia de trazer convidados, porque isso é muito enriquecedor para o nosso podcast, né, trazer novo ponto de vista, como o André muito bem falou, né, trazer toda a sua experiência em provas, em majors. Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Vamos lá. Então, assim, vamos começar pelo começo, Marcelo. Um pouquinho da sua história na corrida. Acho que tem história pra caramba, a gente vai ter que resumir, porque senão vai dar um episódio só contando sobre a sua história na corrida. Como que começou, o que você fez lá na faculdade, que a gente treinava junto, e como é que foi essa transição para corrida de rua? Cara, eu vou resumir porque eu sou realmente bem noinha de prova, né? Eu já fiz maratona de rua, maratona de trilha, ultramaratona. Então, para resumir, assim, basicamente, eu sou paulistano, sempre fui um moleque assim meio ativo quando criança, mas eu nunca me destaquei em nenhum esporte e até por isso eu acabava pingando de um em outro, realmente acabava não ficando muito tempo porque eu sempre fui meio competitivo e aí eu percebia que eu não levava jeito e ia migrando, né? Então eu joguei futebol uma época, joguei tênis, natação, mas não me destacava. Aí no a época do cursinho eu parei de vez e aí acabei, eu sou teu colega de faculdade, né, Gloriosa Santa Casa, acabei entrando numa faculdade de medicina aqui de São Paulo e tem uma tradição muito grande de competição entre as faculdades de medicina e tradicionalmente, né, assim que os calouros entram, tem a Calomed e tal, e aí nessa eu acabei finalmente achando o meu lugar no mundo, né? Eu fui cooptado ali pelo pessoal do atletismo, eu percebi que eu tinha uma certa aptidão, até uma coisa que eu até já mais ou menos sabia, porque, por exemplo, quando eu jogava bola, eu nunca fui um dos primeiros a ser escolhido, né? Na verdade, sempre fui um dos últimos. Você sabe bem que a gente já jogou bola junto. Mas durante o jogo, assim, eu ia melhorando, porque o pessoal ia cansando e eu cansava menos. Então, no segundo tempo, eu sempre conseguia ter um rendimento um pouquinho melhor. Então, comecei a treinar atletismo na faculdade. A minha prova principal foi o 1.500, que inclusive Glorioso corri 1.500 metros. glorioso 1.500. E, cara, sabe que hoje eu até vejo que, né, eu aprendi muito realmente nesses anos, porque eu acho que o 1.500 é uma prova que dá uma base boa. Você aprende a sofrer, é uma prova que você tem que ser rápido. O Murilão tem a parte técnica aí, sabe dizer melhor que a gente, né? Mas é uma prova que me ensinou muito aí, principalmente essa questão da percepção do esforço. Aí, bom, eu treinei mais ou menos, assim, uma dedicação grande ao longo desses 6 anos. Eu corri também alguns anos os 400 metros, então era uma distância mais ou menos curta, né? E aí, quando acabou a faculdade, eu fiquei meio perdido, porque eu percebi que eu amava correr, mas não tinha mais competição, fiquei meio jogado na vida. E eu sempre morei ali perto do parque, comecei aos pouquinhos a correr no parque, mas correr, não treinava, né, de maneira alguma, tava só correndo, e aí comecei a ver o pessoal no parque com camisa de corrida, e foi mais ou menos nessa época ali por 2010, foi um dos grandes booms aí da corrida de rua em São Paulo, né? Cada vez tendo mais provas, circuito corpore. E aí eu comecei a me empolgar, a gente até fez uma provinha, talvez você lembre daquela da Samsung, Lembro. que era
Foi um 10K, foi uma das primeiras provas que eu fiz. Aos pouquinhos fui pegando gosto, e aí em 2013, já na residência, eu botei um desafio assim. Eu sempre fui meio doido de querer fazer uns desafios e botei na cabeça que eu queria tentar uma maratona. E aí em 2013, junto com outro amigo nosso, que é o Mário, fui correr a maratona de São Paulo, que é uma maratona que, inclusive, a gente está gravando um dia depois da Exato. maratona de São Paulo de 24, uma coincidência, né? E, cara, uma maratona muito sofrida. Eu não recomendo para ninguém o que eu fiz, porque eu estava na residência, não tinha tempo para treinar, não tinha conhecimento de longa distância, né? Meu preparo era para 1.500 metros, né? Então eu não tinha preparo nenhum, não tinha tanto tempo. Eu achava que a maratona não era tudo isso. Acabei me inscrevendo, treinei pouco. Meu treino mais longo, eu nunca me esqueço, foi uma meia maratona que eu me inscrevi. Então eu não cheguei a passar de 21 nenhuma vez. E foi uma doideira, não recomendo, né? Eu sou médico e fiz uma grande besteira, mas de qualquer forma acabei indo para maratona e claro que deu ruim, né? Não tinha como sair muito bem, mas me diverti muito. Eu corri, completei os 42, até os 30 e pouco eu ainda corri legal. Do 35 em diante eu me arrastei, eu sofri bastante, precisei deitar no chão com câimbra, foi bem sofrido. Mas quando cruzou a linha de chegada, eu falei, cara, isso aqui é espetacular. Eu quero fazer isso todo ano e, se puder, mais de uma vez por ano. Eu realmente virei uma chavinha e falei que tinha me encontrado, né? Depois de ter terminado o atletismo na faculdade, tinha me encontrado, queria fazer longas Aí você distâncias. vê, desculpa te Isso, interromper, mas aí você vê o perfil da pessoa que gosta de sofrer, né? O cara sai dos 1.500 metros, pra quem nunca correu, gente, já corri 1.500, já corri maratona, 1.500 é muito pior. Aí o cara Olha, corre uma maratona, escolhe a maratona de São Paulo, quebra, deita no chão, chega e fala, é isso que eu quero pra minha vida. cara, é no DNA exatamente dele, isso. Exato. ele curte sofrer. É É. Isso, até difícil eu me defender, né? Mas é bem isso e mesmo. essa prova que deu tudo errado, você chegou com quanto tempo? Você lembra o tempo que você fez? Cara, eu lembro, sabe que a gente fez uma competiçãozinha, eu e o Mário, que é esse nosso amigo em conjunto, em comum, e ele estava numa época que ele conseguia treinar um pouquinho mais, porque ele estava no exército, eu estava na residência, ele ganhou, ele fez 3 horas e 31 ou 3 horas e 29, que foi um baita de um tempo para a primeira maratona, e eu fiz 3 e 35. Não foi um tempo ruim de maneira alguma, né? Longe Eu acho que disso. foi para uma primeira maratona foi ótimo, mas ficou com aquele gostinho de quero mais e quero muito mais, porque realmente assim, eu perdi muito tempo nos últimos quilômetros Se e você eu tivesse senti que, mantido o ritmo, talvez, que você manteve até os 35, talvez você tivesse fechado a prova, sei lá, 3 horas e 15, 3 horas e 10. Eu acho que essa frustração dos últimos quilômetros fez com que você, talvez até se empolgasse, né? Essa ânsia por novos desafios. Eu acho que todo corredor tem um pouquinho disso, né? Então você terminou sabendo que você era capaz de fazer melhor, principalmente se você tivesse treinado mais. Então acho que isso te motivou para as próximas. foi exatamente isso. Eu brinco que o corredor de rua, ele é um eterno curioso, né? Ele sempre quer saber qual que é o limite dele, quer saber se um determinado treino funciona melhor ou pior, uma nutrição funciona mais ou menos. Então, eu fiquei com essa aí, pô, até onde é que dá para eu chegar, né? Vamos começar a treinar para ver onde é que eu chego. Só que aí, na real, isso foi em 2013, eu ainda não estava numa época que conseguia de fato me dedicar, porque eu ainda estava na residência. Esse ano foi meu R1 de clínica, que é um ano bem puxado, e acabei mais uns 3 ou 4 anos correndo mais outras maratonas. Então acabei fazendo um ano depois a maratona do Rio, depois a maratona de Floripa, depois a maratona de Buenos Aires que o André fez ano passado, mas também nesse esquema de não conseguir treinar, não me dedicar, fui só completando. E aí eu fui melhorando assim de um em um minuto. Foi aquele conta-gotas, né? Não consegui assim, me desenvolver e ainda sabia que eu estava aquém do meu potencial, mas estava sentindo gostinho e tal, tava cada prova, isso é uma coisa legal, né? Cada prova você vai ter algumas lições. E eu já fiz mais de 10 aí, eu até perdi a conta, mas você vai acumulando essas lições. Você sempre sai de uma prova, né? Uma prova longa, seja maratona, meia maratona, uma outra pessoa do que você entrou, né? Você Com sempre sai um certeza. pouquinho melhor. Eu sempre falo que cada maratona, cada meia, na verdade, cada prova tem uma história específica, tem a sua própria história. É muito difícil comparar
duas maratonas, né? Você está em dias diferentes, você passou por ciclos de treinamentos diferentes, o tempo naquele dia estava diferente, a Idades disposição diferentes. era outra. Exato. Marcelo, me conta, conta para todos nós, né? Você falou que fez então a primeira maratona em 2013, foi a maratona de São Paulo, e atualmente você falou que fez mais ou menos 10 maratonas, até um pouco mais, você mencionou. Como eu falei, eu acabei perdendo a conta. Aham. Mas eu sou meio noinha de prova. Eu acredito que foi entre talvez 18, 19 ou 20. Foi mais para 20 do que Ah, para que 10. legal. E a primeira Major foi em que ano? Aí, boa, bem, bom gancho aí. Eu acabei correndo essas primeiras sem conseguir treinar. E aí, em 2016, um amigo também em conjunto, que inclusive até uma boa pessoa para vocês convidarem para conversar em breve, porque também é um cara que já fez as 6 majors, que também é médico, que chama Mohamed, um amigão nosso. Ele resolveu entrar nessa da maratona também. E ele, inclusive, tinha até uma coisa mais curiosa, porque ele era corredor na época da faculdade de 100 metros. Então, se para mim já foi difícil, para ele muito mais difícil. E aí ele viu que eu estava correndo e tal, quis começar a correr comigo, e aí ele botou esse desafio. Ele era um cara um pouco mais consciente, né? E ele falou, cara, eu acho que a gente precisa procurar uma assessoria, precisa procurar alguém para nos ajudar, não dá para só correr na vida louca, né? E aí nessa a gente acabou indo para uma assessoria, e aí quando eu terminei a residência efetivamente, que foi em 2017, foi o ano que eu finalmente fui sorteado, porque todo esse período que eu falei, né, de 2013 até 2017, eu invariavelmente tentava correr uma major, eu tentava sempre entrar em sorteio, várias vezes de Londres, várias vezes de Berlim, e nunca era sorteado, e aí eu ia postergando, postergando. E aí, assim, calhou, né, as estrelas conspiraram de em 2017 foi o ano que eu terminei a residência, tive mais tempo para me dedicar, e foi o ano que finalmente eu fui sorteado para fazer uma major. Então, em 2017, eu fui para Berlim. Então, foi minha Uhum. primeira major, foi Berlim. E comecei assim, com o tapete vermelho, porque foi uma maratona espetacular e na época, na ocasião, foi o recorde mundial. Eu corri junto com o Kipchoge quando ele quebrou uma das primeiras vezes o recorde mundial lá em Berlim. Então foi um dia espetacular. Que legal. Poxa, Marcelo, algumas coincidências entre nós, assim, porque a primeira maratona foi a de São Paulo, eu corri essa prova, foi a minha primeira maratona, minha única até agora, e eu estava em Berlim também em 2017, com um grupo de alunos da assessoria na qual eu Putz, trabalhava, eu estava com 30 e poucos alunos lá, então algumas coincidências interessantes. cara, que legal. Como o mundo é pequeno, né? O Legal mundo é demais. pequeno. E Mas, me fala, Marcelo, e aí? Qual que é a principal pô, diferença das majors para as outras maratonas, na sua opinião? Conta pra gente. Cara, já corri maratona tanto no Brasil, na América do Sul, já corri maratonas europeias que não major e já corri as 6 majors, né? Eu acho que tem assim um padrão de qualidade que as maratonas europeias, americanas e as majors têm que realmente é mais elevado. Então eu não quero criticar os organizadores brasileiros, eu acho que todas as maratonas brasileiras estão melhorando muito, né? Eu sei que, por exemplo, a maratona do Rio está num nível assim muito, muito alto. Eu sei que, por exemplo, a de São Paulo já é um pouco mais aquém. Ontem eu tive alguns colegas que correram que reclamaram de algumas coisas na organização. Mas eu acho que, para falar a verdade, assim, o que é diferente numa Major? É uma proporção maior, né? É um número maior de inscritos, é muita gente na rua, é impressionante quanta gente está torcendo por vocês. São provas muitíssimo bem organizadas, né? São provas que são patrocinadas por grandes marcas, né? Seja New Balance, Nike, Adidas, ASICS. Então, provas que têm um kit realmente diferenciado, a medalha é muito bonita, mas a proporção, assim, tudo é maior. Tem mais concluintes, tem mais gente na rua, é tudo maior. A quantidade de gente rápida é muito grande, a premiação para os profissionais é bem maior. Então, acho que as principais diferenças são essas. Agora, do ponto de vista de, assim, da prova ser organizadinha, de ser bem demarcado, aí elas são um nível que é igual a outras provas europeias. Por exemplo, eu corri a maratona de Sevilha, eu acho que em 2019. Ela é uma prova excelente, excelente. É tão boa quanto uma Major. Ela não é Major porque eu acho que ela não botou a grana para ter a quantidade de atleta profissional,
quantidade de patrocínio, mas ela é tão boa quanto uma Major. Agora, as Majors são maiores, assim, realmente como tem esse negócio do pessoal querer pegar a mandala, Uhum. a procura é maior. Então eu diria que é um show de rock, vai de uma banda, um rockstar muito mais famoso, assim, a proporção é maior. Ah, que legal. Boa. Obrigado, Marcelão, pela explicação. André, você acha que é. O que você acha? Acho que para quem está ouvindo a gente, talvez tenha alguns ouvintes que, pela primeira vez, talvez estejam ouvindo o termo majors, né? Talvez Uhum. haja alguns corredores iniciantes que talvez nunca tenham ouvido, ou tenham ouvido e não fazem ideia do que é uma major, né? Então, Perfeito. pelo visto, já deu para ficar claro que é uma maratona, então é uma prova de 42 quilômetros, né? Existem uma série de maratonas no mundo de excelente qualidade, como o próprio Marcelo falou, não necessariamente as majors são as melhores do mundo, mas elas são provas que se uniram, de certa forma, e criaram esse selo de majors, né? Então, É são quase um aquelas circuito, principais né? maratonas. Um circuito, exatamente. Mas não quer dizer que necessariamente elas são as melhores, mas elas são as mais famosas porque possuem esse selo. Inclusive, se a gente entrar no site da Federação Internacional de Atletismo, há diferentes classificações, classificação bronze, prata, ouro, para provas no mundo de diferentes distâncias, 5, 10, meia maratona, maratona. E Exato. não só as majors possuem selo ouro, ou selo até tem o platina atualmente, há outras provas também. Mas essas 6 maratonas, que são então Chicago, Nova York, Berlim, Tóquio, Boston Boston, e tá, e estou esquecendo de Londres. uma. E Londres, obrigado, André. E Londres, elas se reuniram e criaram esse circuito, como o André muito bem falou. Então, só para as pessoas que estão ouvindo a gente não sabiam o que são essas majors, então essa explicação acho que é É, importante. é a Champions League da corrida, né? Vamos dizer assim. É claro que tem outras provas incríveis aí, que seriam os campeonatos europeus de alto, sei lá, campeonato inglês, campeonato espanhol, mas a Major acaba sendo a Champions League ali. Como a gente até comentou aqui já, né? Os atletas profissionais eles acabam correndo poucas maratonas no ano, né? Para tentar fazer uma marca, duas, três, né? E aí ele tem que Uhum. escolher, aí, geralmente ele vai, quando é um cara que acha que tem. Na verdade, ele vai buscar aquela que ele acha que ele tem condição de ter uma performance satisfatória, né? Então, por exemplo, um Kipchoge da vida, ele vai só correr Major. É claro que se tem um atleta que não está no mesmo nível dele, ele vai tentar buscar alguma prova que ele consiga se destacar minimamente, né? É isso Agora, aí. eu queria fazer o gancho, assim, acho que essas maratonas, tudo bem, são as mais famosas, aquelas, as mais desejadas, e justamente por isso existe hoje em dia um gargalo que está cada vez maior, que é assim, como que o corredor amador consegue se inscrever. E a gente quer fazer no futuro um episódio contando de cada uma, quais são as dicas que a gente pode dar, mas como você acabou de correr a maratona de Tóquio, assim, acho que vale a pena a gente falar assim dessa experiência que está fresquinha aí, que você acabou de correr. Como que é o trâmite para você se inscrever na maratona de Tóquio? Eu sei que é uma das mais difíceis, mais concorridas. Como que foi o seu processo para conseguir chegar na maratona de Tóquio? Cara, é bem isso mesmo, né? Acho que hoje em dia correr uma maratona é super difícil. Eu não quero tirar o mérito quem faz, que realmente é muita dedicação, mas eu acho que atualmente o mais difícil da Major é você conseguir se inscrever, né? Depois correr é a parte até mais fácil. E Tóquio, em especial, é uma das mais difíceis. Ela não é a maior, né? A maior é Berlim, desculpa, a maior é Nova Nova York. York, que são mais de 50 mil vagas. Mas Tóquio, o ano passado pelo menos foram 38 mil vagas, é uma maratona grande, mas fica numa cidade que tem 30 milhões de habitantes, e por ser uma das majors que é na Ásia, a única major na Ásia, tem uma população ali que tem muito interesse pela proximidade, a procura é muito grande, né? Então realmente é muito difícil. E aí eles têm que fazer um método de tentar mais ou menos contemplar tanto a população de Tóquio, a população do Japão, a população que vai tentar completar as 6 majors, os estrangeiros, os profissionais. Então, na verdade, tem vários métodos de você entrar. Se você morar em Tóquio, tem uma instituição lá que chama Tokyo One, que acaba tendo uma quantidade de vagas um pouco maior para quem é morador de Tóquio. Não é o nosso caso, óbvio, né? Os profissionais têm
um tempo de corte que quem interessar, não basta ser profissional, não posso me julgar profissional, eles precisam ter feito um tempo corte, e os amadores têm um outro tempo corte, só que a maratona de Tóquio, ela é a mais exigente, né? Todas as maratonas major têm um tempo corte, né? Um critério de entrada que se você fizer esse tempo numa maratona é, que seja aferida, que seja internacional, você entra sem precisar entrar no sorteio, mas cada uma tem um tempo. Então, por exemplo, Chicago para homem é 3 horas. Depende da idade Nova também, né? York depende da Mas idade, assim, depende a do gente sexo e da tá idade. entre 35 e 39, que eu acho que é a minha etapa, é a minha faixa, e acho que é a sua também, né? Sim, por Seria volta de algo 3 como horas. 3 horas, que já é uma marca bem Que é respeitável, né? respeitável, respeitável. E Tóquio é mais difícil, né? Tóquio, eu até fui dar uma checada desse ano, né? Eu não sei como é que vai ser do ano que vem, mas o tempo do masculino era 2 horas e 32, então é um tempo praticamente um profissional, né? Isso para entrar sem sorteio, para você Sem se inscrever sorteio. lá e Eles você têm ter o a critério de inscrição a corredores tempo. rápidos, né? Eles colocam assim, corredores Exatamente. rápidos. Aí o corredor rápido depende o que é rápido para cada maratona. Então, Tóquio é 2 horas e 32, é isso? 2 horas e 32 masculino, 3 horas e 19 o feminino. O feminino até acho que é assim, um pouco mais factível, né? Mas o Sim. masculino eu acho que realmente Tempo é de muito puxado. profissional B, né? Como se fosse a série B É. do É, Campeonato subelite, Paulista. né? Eles chamam É, inclusive de semi-elite. Esse é É. o termo, semi-elite. sim. E aí tem o método que eu. Então, tem o sorteio para o mundo inteiro, que é super concorrido. Eu falo isso porque eu tentei 4 anos seguidos e nunca fui sorteado para Tóquio. Mas, por outro lado, eu conheço alguns amigos que já foram sorteados, mas o sorteio é bem concorrido. Mas tem um método que é o da caridade, que tem 5.000 vagas. Tem uma lista de instituições de caridade que eles designam lá no site, que você pode entrar em contato e oferecer uma quantia para entrar como caridade, e aí você consegue a vaga garantida. E aí tem um número fixo de instituições, tem um número fixo de vaga, e aí acaba virando meio que um leilão, assim, você acaba, quem doar mais vai ter a garantia. E aí eu acabei juntando esse ano uma boa galera daqui de São Paulo que tinha interesse de ir para Tóquio, a gente conseguiu se organizar, a gente acabou doando para uma instituição que chama Room for Read, que era a instituição que a gente descobriu que era mais barateira, e aí a gente acabou doando uma quantia. Um dos nossos amigos, ele inclusive trabalha na Netflix, e aí a Netflix Brasil até ajudou a gente, então vou mandar um salve para a Netflix, que eles dobraram a nossa doação. Mas só para o pessoal ter uma noção, correr Major é caro, né? A gente tem até um número É um aí, projeto de pessoal, vida, na verdade, né? é um Assim, projeto de vida. Mas a gente doou uma quantia que deu mais ou menos US$ 600. A Netflix dobrou isso, e aí a gente pagou a inscrição, que é uma parte mais barata, que foram US$ 160. Então, basicamente, você pode ser muito, muito rápido, você pode ser profissional, você pode doar para uma caridade, ou você pode entrar no sorteio e tem que dar bastante o sorte. sorteio tá ficando cada ano mais difícil, né? Assim, a primeira vez que eu tentei correr uma Major foi justamente para ano passado eu me inscrevi para tentar correr esse ano, eu me inscrevi para Chicago e para Berlim, não fui sorteado em nenhuma das duas, me inscrevi no sorteio, né? Sendo que eu acho que Chicago é o sorteio mais, dizem que é o mais fácil, né? Mas para É mim isso não mesmo. rolou. O sorteio de Chicago, Tóquio. Desculpa, Marcelão, falei. desculpa eu que interrompi, mas Chicago era teoricamente a mais fácil, mas ano passado foi recorde mundial, né? Então a gente acha que esse ano talvez tenha atraído mais gente por conta disso. O que eu ia falar, né, que eu dei uma pesquisada no número de inscritos para Tóquio, aproximadamente 350 mil inscritos. Então, o Marcelo falou ali que foram 38 mil corredores, né? Então, a gente está falando uma Exatamente. proporção quase de 1 para 10, né? Então, a chance de você conseguir ser sorteado é mais ou menos 10%. Mas aí você tira daí aqueles que É, também foram por outros métodos, como o da caridade. Tem também algumas agências de turismo, né? Que tem alguns pacotes que você consegue pagar, obviamente com um valor um pouco mais alto, mas você consegue, às vezes, ter a sua inscrição garantida. Então, tirando essas pessoas, com certeza a relação ela deve ser de 1 para 10 ou até mais difícil do que isso. Acho que é mais difícil ainda.
Eu acho que sim. Tem até, aproveitar a dica, né? Tem um canal do YouTube, um perfil do Instagram que chama Majors Brasil, que quem coordena é a Verinha, que é uma mulher espetacular e ela sabe todos os números, todos os detalhes, todos os processos, ela vive para isso. E Pô, que quem legal. tiver mais interesse, acompanhe isso aí, porque realmente vale muito a pena. Eu chutaria que para sorteio deve ter menos que 10 mil vagas. Então, assim, é uma proporção bem difícil, Caramba. é complicado. Nossa, é complicado. Legal, Marcelo. E assim, agora entrando especificamente na prova, assim, a gente sabe que Berlim, Chicago são provas planas, provas que teve recorde mundial. Como que você define assim o percurso de Tóquio? Quais são as características? Ele é plano? Ele é desafiador? Ele é técnico? Como que você falaria aí? Cara, não é 100% plana, como por exemplo é Berlim e Chicago, que são de fato as provas mais planas, e até por isso foi recorde, e é recorde mundial, né? Berlim foi, Chicago é, mas não é uma altimetria tão desafiadora. Eu até fui ver no meu Garmin, e o net, né, é negativo, então você mais desce do que sobe. Você desce 140, sobe 120. Até você larga na subida, você larga numa uma parte mais elevada, né, num bairro que chama Shinjuku, e larga descendo. E aí, provavelmente, esses 20 metros de net é praticamente tudo na descida. Depois tem algumas pontes, tem algum trajetozinho que tem essas subidas, mas 120 metros, né, numa prova de 42 quilômetros, está longe de ser uma altimetria desafiadora. Uhum. Uma coisa que é mais desafiadora são os cotovelos. Ela é uma prova que ela larga de um local e termina num local completamente diferente, né? Ela larga de um bairro que chama Shinjuku, bem na frente do prédio do governo, até uma largada bonita, e ela termina do lado do Palácio Imperial. E aí ela passa em vários bairros, passa em alguns monumentos assim bem bonitos, uns templos, passa na Torre de Tóquio. Então ela passa por vários bairros. Não me marcou a questão do vento, mas em vários momentos você acaba cruzando assim, seguindo uma avenida longa e aí você bate num ponto e praticamente volta do outro lado da rua pela mesma avenida. Então várias vezes você tem que praticamente frear, fazer uma curva e voltar. E parece que é besteira, mas Não, não para é. quem é profissional, é exatamente. Porque quando Quebra você o está querendo, ritmo, né? afunila as pessoas, né? E é engraçado, Marcelo e André, porque, assim, se a gente olhar os tempos, os recordes, né, das majors, tanto masculino quanto feminino, apesar da diferença ser muito pequena, né? Chicago, recorde mundial, 2 horas e 35 segundos. Mas a gente vai para Tóquio, 2 horas, 2 minutos e 40 segundos. Para alguém que está começando, talvez agora no universo da corrida, ou nunca correu uma prova um pouco mais longa, talvez pense, não, não é diferença nenhuma, dá 2 minutos e 5 segundos de diferença. Mas é muita coisa. Um atleta profissional tirar 5, 10 segundos, 1 segundo que seja dos 42 quilômetros é muito desafiador. Então, isso já mostra um pouquinho a diferença de percurso entre as majors, né? Essa diferença entre os recordes mundiais. Entre os Exatamente. recordes das provas, desculpa. E eu ouvi dizer O, também que é uma prova muito lotada, né, Marcelo? Assim, demora para você se livrar daquela massa, né? Ou não, você não teve essa percepção? eu consegui largar no primeiro pelote, né? Eu tinha um tempo ok de inscrição, então eu consegui largar mais ou menos lá na frente. E aí eu consegui praticamente desde o primeiro quilômetro correr à vontade. Mas realmente tem muita gente, 38 mil, e realmente a largada ela não é super larga, não. A maior parte da prova as ruas são bem largas, mas na largada não é. Então eu acredito que para quem estava mais para trás, realmente até você conseguir correr no teu ritmo, conseguir desenvolver, não deve ser das mais simples, não. Apesar de que por começar de uma parte alta e descer, dá uma facilitada. É, mas isso é A enganação. maratona, né? Só para botar um É, contexto sobre esse negócio de, o net é negativo, ou seja, você mais desce do que sobe. Boston também é e é uma das mais temidas, né? com Esse certeza. sobe e Outro dia, desce, você fala, no final mais desce do que sobe. Só que o que importa é se você ficou assim a prova inteira, te quebra, né? né, É, com certeza. A- do ponto a- de vista técnico, a descida também é muito extenuante, né? E aumenta a Essa chance de você necessidade errar a de sua você. prova, né? Isso, Você pode se exatamente. empolgar na descida, daqui a pouco você quebrou, já era, não tem mais o que fazer.
Nas É, descidas a gente tenta frear o movimento para a gente não cair, né? Então esse recrutamento de fibras musculares em fase excêntrica desgasta demais a musculatura. E às vezes esse é um erro que muitas pessoas cometem. Acham que só porque a prova tem uma predominância de descidas, acaba exagerando nesses momentos e depois falta muita perna no final. Isso é bem, bem recorrente, para falar a verdade. E Marcelo, conta pra gente. Eu estava dando uma pesquisada também, e por relatos de alunos que já fizeram Tóquio, a questão do clima lá é um pouquinho complicada também. É uma prova que normalmente é bem fria, ou não? Você teve esse problema lá? é bem no meio do inverno, inclusive a temporada de neve lá, né? Realmente tem a estação de esqui tão abertas, então realmente é uma prova fria. É, lógico que correr no frio é melhor que correr no calor. Eu, em especial, eu sofro muito no calor, então prefiro realmente correr no frio. Esse ano, de fato, a gente não tem do que reclamar, né? Foi um clima muito bom. O dia da maratona estava um dia bem bonito, não tinha uma nuvem no céu, então não teve risco de chuva, não ventou. Até um dia antes estava ventando bastante. A gente até ficou preocupado que poderia, de fato, atrapalhar, mas a temperatura ficou por volta de 8 graus até uns 13, 14. Então, de fato, Ah, é é bom. fria. A gente que é brasileiro, a gente, por um lado, sofre. Eu acabei correndo de manguito, eu larguei com a luva, mas logo depois que eu me aqueci, eu até tirei a luva, mas continuei correndo de manguito. Mas, de fato, é uma prova fria, sim. Para a gente que é brasileiro, é um pouco Sofre um pouquinho. desafiador. E tem um Mas para detalhe. performance, obviamente, né? Para performance é muito bom. Exato. Não, o que eu acho complicado, assim, para quem corre essas maratonas do primeiro semestre, né? Você vai correr no frio, lá em Tóquio, mas o seu treino deve ter sido na onda de calor aqui no Brasil, né? Você deve ter pego muito calor no treino. É, cara, isso me marcou, porque realmente a gente sofre muito. Eu comecei a treinar por volta de novembro esse ano, para o ciclo, né, a parte Meu mais Deus. específica, e aí você pega Natal, você pega Réveillon, você pega Carnaval. Esse ano, pô, eu sei que no Rio de Janeiro bateu 60 graus, né, e aqui Exato. em São Paulo várias vezes quase 30 graus, então a gente sofre muito. E eu sumo, transpiro muito, eu sofri bastante com isso. A gente cada vez foi antecipando mais o treino, acordava cada dia mais cedo para poder fugir do calor. Mas essa época, eu vou te falar que a parte mais ingrata da maratona de Tóquio é o fato de ser a primeira, né? Porque passa mais ou menos um mês tem Boston, depois mais 2 semanas tem Londres. Então, das majors, ela é a primeira, né? Que é no comecinho de março. Então, isso é bem puxado mesmo. Então, para quem tá pensando em correr aí, tem que levar isso em consideração, né? Assim, você estrear numa major, tendo que treinar no verão, tendo que passar pelas festas meio que num pico de treinamento, é uma coisa que tem que querer bastante. Lógico que provavelmente vale a pena, né? Se a pessoa consegue, pô, correr a maratona de Tóquio, mas é algo que sempre tem que ser pensado, né? É uma Tem que ser coisa levado em im- consideração, com certeza. total. Outro ponto, Marcelo, a gente sabe que culturalmente é uma diferença gigantesca, né? Assim, imagino que você que já correu as 6 majors, queria saber o que que você sente de diferente assim do público japonês, aquela coisa mais contida. Se eu já ouvi relatos de que eles estão lá torcendo, mas que é uma torcida silenciosa. É isso mesmo? Cara, é espetacular. Realmente, isso foi o que mais me marcou. Eu acabei depois tirando férias, né? Fiquei 20 dias viajando pelo país. E é um povo muito educado. A gente realmente se sente realmente bárbaro, assim, né? Invadindo a ilha, porque é um povo muito diferente do brasileiro. Eles de fato são muito, são mais calados, né? Eu acho que são mais contidos. E é bem o que você falou, né? O que me marcou muito, assim, a gente acaba andando muito de transporte público lá, seja metrô, seja trem. E às vezes você entra no metrô, no trem, no horário de pico, lotado. Eu nunca vi uma coisa tão cheia e você não ouve de fato um pio, assim. É impressionante. Ninguém encosta em ninguém, não tem problema nenhum, ninguém tromba ninguém, você não ouve nada, cada um no seu celular, fone de ouvido, eles são realmente um povo que estuda muito, né? Me marcou isso, Introspectivo. assim, muito introspectivo. E na torcida, de fato, também é isso. Tem bastante gente na rua, eu acho que em alguns momentos você ouve mais barulho, às vezes ouve um pouco menos. Tá longe de ser, por exemplo, Nova York e Londres, né? Nova York e Londres elas ficam brigando para competir qual que vai ser a prova com o maior número de gente na rua torcendo, mais barulhenta.
e com certeza Tóquio é a menos, porque eles fazem menos barulho, mas também fazem barulho. Também tem uma bandinha ou outra em algum local, também ajudam você, assim, ao longo da prova se precisar, dão uma energia, mas de fato das seis, com certeza é a que menos tem essa vibração na rua, né? Entendi. E é engraçado que o público japonês, assim, até relativamente recentemente não sabia disso, mas eles têm uma certa tradição, assim, né, em corrida de longa distância. E tem muito japonês obcecado, assim, por corrida, e é uma coisa, uma cultura forte de corrida lá, né? Cara, é espetacular isso. Eu também já tinha ouvido essa história e me marcou. Eles têm uma questão lá muito forte dos revezamentos, né? Os Eikidans, que são corridas que às vezes são longas, mas várias pessoas correm. Tem uma tradição muito forte na escola, uma tradição universitária muito forte. E os profissionais são muito rápidos, assim. Eu fiquei impressionado porque eles têm uma premiação específica para atleta, né, de elite que ganhou, que geralmente é o queniano ou etíope, mas eles também premiam os primeiros japoneses. Ah, E legal. Tóquio também é uma das provas que eles usam para escolher quem que vai correr a maratona olímpica pelo Japão. Então, assim, tem uma quantidade de corredor japonês para 2,5, 2,6, 2,8, 2,10 que é muito grande, assim. E a gente, por exemplo, tem um Danielzinho, que é um corredor brasileiro que tem 2 horas e 4, mas entre 2 horas e 4 e o próximo, que deve ter ali 2 horas e 11, 2 horas e 12, talvez seja o Paula de Paula, não tem ninguém. E eles não, assim, a quantidade de corredores é muito, muito grande. Isso realmente me marcou. Legal. Boa. Marcelo, como é o nome dos grupos de revezamento que você mencionou? É Ikidan. É, cada Ikiga. prova, cada cidade tem várias dessas, assim, me Que legal. marcou muito, né? Eu dei uma Isso até. pesquisada também sobre essa tradição da corrida no Japão e eu vi que isso vem muito do pós-guerra, pós-Segunda Guerra. Foi uma forma do povo se unir e por isso que começaram a surgir essas corridas de revezamento. Então é bem legal essa história. Então realmente a cultura da corrida lá ela é bem antiga, muito mais que aqui no Brasil, né? Que talvez sei lá, na década de 70, 80, se você saísse correndo pela rua, você ainda era visto como uma pessoa muito estranha, muito esquisita. Ainda é de vez em quando, né? Dependendo do lugar que você vai correr. Mas aqui a gente começou muitos anos depois. É, isso mesmo, assim, você sai na rua e eles têm alguns parques, como é, por exemplo, o Ibirapuera aqui, né? Então lá tem o Palácio Imperial, tem alguns parques e a quantidade de gente correndo na rua é muito maior e de todas as faixas etárias, né? Claro que aqui a gente também tem gente nova, tem gente idosa correndo, mas eu acho que uma quantidade, uma proporção bem menor, né? Lá, assim, é um esporte que é bem difundido mesmo, dá pra ver que a tradição deles é maior. É um povo assim, de uma certa maneira, mais saudável, eu sinto, assim, eles, apesar de que eles fumam bastante, né, mas eles são mais magros, eles se alimentam melhor, correm mais, fazem atividade física ao longo do dia, assim, né, não é, vamos para o trabalho, por exemplo, andando, né, que a gente não tem essa tradição aqui, então me marcou muito, assim, é um povo que é bem atlético. Boa. Legal, bacana. Puxa a próxima pergunta aí, Murilo. Então, Marcelo, a gente queria saber o que que faz, na sua opinião, assim, se você pudesse destacar um ponto ou alguns pontos que fazem de Tóquio ser uma major diferente das outras. O que que você destacaria? Ah, tem coisas pró e né, tem informações a favor e outras contra, né? Uma coisa que me marcou, assim, a cidade é realmente espetacular. A cultura, né, japonesa é muito diferente da nossa e eu já tinha viajado para a Ásia antes. Eu sou fã de viajar para a Ásia porque eu acho que parece que você está realmente em outro planeta, né? Então, o país, a cultura, o povo japonês me fascina e de fato ir para lá e você não vai só para correr a maratona, você acaba conhecendo a cidade, é uma coisa que me animou bastante. Se você quiser de fato completar as 6 majors, você vai precisar ir para lá, né? Então, querendo ou não, é um pré-requisito. E a prova é muito bem organizada. A feira é muito legal, é uma feira grande, tem praticamente todas as grandes marcas, seja de relógio, de tênis, nutrição. A feira realmente é muito bem organizada. A prova é muito bonita, você acaba passando, né, várias vezes por monumentos que são legais. As fotos ficam bem legais, assim, porque realmente você passa por uns lugares muito bacana.
termina bem na frente, né, do Palácio Imperial, então pô, é uma chegada que marca, assim, realmente é bem impactante, né? Então, essa parte boa eu não tiro da prova, não. Realmente é uma baita de uma prova, uma experiência que eu tive que eu com certeza vou guardar para sempre. Por outro lado, a gente já conversou essa questão, né, de ter que treinar no verão, treinar no Natal, etc. E de fato a viagem eu achei muito cansativa, assim, eu acho que minha prova não foi péssima, fiquei feliz com o tempo que eu fiz, mas a viagem eu acabei optando por ir direto, né? Na verdade não tem voo direto, mas eu fui pelos Estados Unidos, fiz uma escala muito curta. Então nem saí do aeroporto, eu fui São Paulo, Dallas, Dallas, Tóquio. Deu mais ou menos 28 horas entre voo e escala, Meu e é Deus. bem cansativo, é bem cansativo. E a questão do fuso também é bem complicada, né? Eu acabei chegando na quinta-feira e a corrida foi no domingo. E, assim, eu sofri bastante com a questão do sono, né? Tem as 12 horas do fuso e tem aquela história de que você precisa pelo menos de um dia por hora para se adaptar, né, adequadamente com a questão do fuso. E eu acabei não tendo esses dias. Então, essa é uma parte um pouco mais, né, desfavorável da prova, porque realmente a logística para até chegar lá é mais complicada. Mas com certeza, botando tudo na balança, pô, é uma prova que eu recomendo demais. É, vale muito a pena, uma experiência. O Japão é um país que eu, pô, fiquei apaixonado, inclusive ano que vem já estou querendo ir de novo e recomendo demais. Que Boa. legal, Marcelo. Eu já tive esse relato de algumas pessoas também que é uma prova que realmente marca muito. Eu acho que essa diferença cultural entre nós brasileiros e os japoneses, ela é bem grande e marca bastante, né? A gente se sente realmente, como você falou, em outro planeta. Isso eu já vi tanto de pessoas que foram para correr e pessoas que foram somente para turistar. Então esse relato ele é bem frequente também. Legal. Boa. E assim, já que a gente está falando sobre prós e contras, eu queria saber do custo, assim, juntando hospedagem, alimentação. Eu sei que você estendeu, né? Acho que é uma estratégia interessante. Aliás, qualquer pessoa que esteja planejando correr uma major que tente, dentro do possível, estender e transformar numa viagem, levar a família, porque é uma oportunidade, né? Mas assim, como que você achou do custo? Achou acima da média, abaixo da média? Como é que foi? Pô, eu esperava pior, para falar a verdade, eu fiquei satisfeito, assim, eu me surpreendi. Eu acabei indo, né, direto e fui de classe econômica, que também dá uma cansada a mais, mas pensando nos prós e contras, a passagem em geral foi por volta de 5 mil. E já me surpreendi, porque foi uma passagem praticamente mais barata do que hoje ir para a Europa, né? Então não foi um custo absurdo. A inscrição na prova foi esse esquema de doação, então foi mais 3 mil da doação, US$ 160 da inscrição em si. Com relação à hospedagem e comida, assim, é complicado falar porque, né, é uma cidade gigantesca e o Tem de céu é o tudo, né? limite, você pode, exatamente. Mas eu fiquei bem surpreendido, assim, porque de fato eu achei que ia ser muito mais caro. Acabou que, assim, a economia japonesa está uma certa estagnação e a moeda deles tem desvalorizado em relação É, ao eu ouvi real nos falar isso. últimos anos. Então as coisas estavam realmente muito mais baratas do que eu imaginava. Então, por exemplo, eu comparava uma coisa que eu queria comprar nos Estados Unidos, estava mais barato no Japão. Lá tem uma questão de todo turista, tem o tax free, então você tem 10% do desconto de roupa, de eletrônico, de calçados, etc. Então, por exemplo, coisas eletrônicas, roupa, estão mais baratas do que comprar, muito mais barato comprar no Brasil, mas também mais baratas do que comprar nos Estados Unidos. Hospedagem, como eu falei, né, o céu é o limite, mas eu paguei na média de hospedagem por volta de uns R$ 500 a diária. Tem um detalhe assim, os quartos lá, as acomodações são menores, né? A gente está acostumado às vezes, né, viajar para os Estados Unidos, eu acho o quarto gigantesco. No Japão as coisas são menores, realmente é uma população grande para um país que é uma ilha pequena, então eles estão acostumados a viver mais amontoados, né? Mas mais ou menos na média de hospedagem dava por volta disso, uns R$ 500 até 1.000 no máximo. Entendi. Então E você acha aí, que comparado com Nova York, talvez, porque Nova York é caro pra caramba também. Você acha que elas por elas talvez até mais barato? eu acho que mais barato. Nova York, Chicago. Chicago é uma que em especial é cara. É uma cidade cara, a hospedagem é cara.
eu achei Tóquio, assim, surpreendentemente mais barato do que eu imaginava. Eu não sabia, assim, eu gosto de comer, mas eu não tinha noção que Tóquio, que o Japão, na verdade, é o país com a maior quantidade de estrelas Michelin do mundo. Então, uma quantidade de restaurantes top, muito grande. Você anda na rua e encontra um restaurante Michelin, praticamente você acha que é um boteco, mas você entra, realmente o restaurante é espetacular. E comparando, assim, mesmo esses restaurantes top, eu vou chutar, assim, que um restaurante Michelin aqui no Brasil seria 2 a 3 vezes mais caro do que lá. Lá a gente comeu, por exemplo, restaurante de estrela Michelin por volta de 400 a 500 reais. E aqui seria com certeza mais caro do que isso, nos Estados Unidos mais caro ainda. Caramba, me surpreendeu muito saber disso, porque eu sempre achei que fosse muito mais É, caro viajar para o Japão. espetacular. Nada como trazer a experiência, né, de quem acabou de ir, ver essa questão da desvalorização do ien. Eu confesso que eu não sabia. Eu vi recentemente comentando que o real tá dando uma valorizada em relação à moeda deles. É, tem uma coisa curiosa, né? Lá eles têm, assim, apesar de ser um país mega tecnológico e bom, super evoluído, mas eles usam muito dinheiro em espécie, assim. Isso é uma coisa que acaba incomodando. A gente tem que sacar dinheiro, tem que andar com dinheiro na carteira. Até tem uma certa aceitação assim de cartão internacional, né? Eu até levei um cartão da Wise, mas para falar a verdade, ele é mais ou menos 50% das vezes aceito, né? Muitas vezes você precisa acabar tendo dinheiro em espécime mesmo. E um outro detalhe assim curioso entrando nessa parte de turismo, é um povo super inteligente, super educado, super gentil, mas que fala muito pouco inglês. Isso me marcou também. Eles são gentis, eles tentam te ajudar ao máximo e a gente sempre consegue, né, dar um jeitinho de se comunicar de alguma forma, seja um Google Translator, seja na mímica, Uhum. mas pouca gente fala inglês e quem fala, fala mal também. Então, isso é uma coisa que me impressionou. É, a gente não Olha, pode falar nada, porque o Brasil é assim também, né? Acho que, em É. termos assim, pensando no nosso país, acho que a fluência de inglês é baixa. Bom, cara, se dependesse de mim, eu ficava conversando 3 horas. Eu já deixo aqui, queria primeiro agradecer aí a participação do Marcelo, que é um grande amigo, e para mim também é uma inspiração. É, e eu já queria deixar o convite para próximas, porque assim, essa experiência você vê em 50 minutos o quanto de experiência que a gente trouxe aqui, eu acho que isso é incrível. Para finalizar, eu queria saber assim, você tinha um tempo-alvo? Você conseguiu? Como é que foi a parte da prova, a parte competitiva? Só para a gente finalizar mesmo. Cara, a gente sempre tem um alvo e como teve essas questões que eu falei no Natal e Réveillon, eu não estava de fato na melhor forma física, mas mesmo assim você vai ao longo do ciclo, né, se alinhando e eu queria tentar pegar o índice para Berlim para o ano que vem. Eu não seria o meu RP, mas eu queria tentar bater 2 horas e 45. E eu até acho que treinei mais ou menos compatível com isso, mas uma coisa que esse ciclo eu vacilei foi questão de tempo, trabalho, eu fortaleci muito pouco. Eu acho que foi o ciclo que eu menos malhei. E aí faltou perna, principalmente do 35 para frente. Até o 35 eu acho que eu ainda estava na meta, mas aí nos últimos quilômetros eu acabei dando uma quebradinha. E aí também quando eu percebi que já não ia rolar o tempo que eu queria, eu dei uma. Resolvi curtir a prova. No final eu fechei para 2 horas e 52 e estou super satisfeito, assim, porque é um tempo que no começo, quando eu comecei a correr, eu falei para vocês, eu tinha feito 3 horas e 35, eu nunca imaginei que fosse correr esse tempo, né? vai Então dar hoje em dia eu tempo. estou mais que satisfeito. Bom demais, cara. Parabéns. Que legal. Quer falar Pô, alguma eu coisa? que agradeço. Cara, Não, eu só queria falar que eu acho agradecer. que. Não, desculpa. Manda aí. Só Vai. ia falar que a gente acho que começou com o pé direito aí, os nossos convidados, né, André? Foi super bacana. Marcelo ali já passou por muita coisa, coisas boas, ruins, passou perrengue com certeza em muitos lugares e momentos difíceis nas viagens, nas provas, momentos bons também, e vai trazer com certeza muita coisa boa para nós, para os nossos ouvintes. Então, mais uma vez agradecer e foi muito legal esse bate-papo. Trouxe várias informações que eu não sabia, que eu não conhecia, coisas novas. Foi muito bacana mesmo. Valeu. Pô, eu que agradeço, prazer. Eu desejo que vocês tenham o maior sucesso possível aí com o projeto. Quantas vezes precisarem me chamar, eu tô sempre disponível. Eu amo corrida, né? Assim, de 2012, 2013 para cá, acho que é a coisa que eu mais
assim, mais tempo dedico fora profissão, namorada, amigos, é com certeza a corrida e tomara que seja um projeto que perdure por muito tempo. Desejo tudo de melhor aí. E foi um prazer conversar com vocês. É um prazer te conhecer, Murilão. André, sou padrinho de casamento, meu irmão de vida. E vai ser sempre um prazer poder conversar com vocês. Maravilha, obrigado Murilo, obrigado Marcelo. Acho que a gente realmente concordo com o Murilo, a gente começou com o pé direito e já está. Eu quero saber dos nossos ouvintes o que acharam, quero que curtam e que peçam mais participações do Marcelo aí no nosso podcast, tá bom, gente? Bom, enquanto isso, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41.